E aí, minha gente, seja bem-vindo aqui ao nosso Logos On Time. Mais uma vez estamos juntos, começando aqui a nossa entrevista, nosso bate-papo de hoje. Eu ainda estou sem meu bem, né? Meu bem ainda está se recuperando, mas é uma alegria enorme a gente poder continuar aqui esse nosso bate-papo, essa nossa conversa e ter você aí do outro lado, certamente nos acompanhando e nos ajudando também a espalhar todo o conteúdo que a gente coloca aqui nesta mesa, que na verdade é um movimento, é um momento muito especial em que a gente analisa as questões relacionadas à vida à luz da espiritualidade. E ter você, claro, é muito importante. Aliás, só faz sentido para nós estarmos aqui se você estiver do outro lado. E quanto mais pessoas nós pudermos alcançar, melhor. Então, o que você vai fazer? Você vai compartilhar, você vai mandar para algum amigo, para algum conhecido, especialmente se o tema de hoje for um tema que agrade muito a você, né? Nós vamos falar sobre espiritualidade nas empresas, né? E será um momento muito rico e muito especial na nossa conversa desta noite. Este podcast tem o patrocínio da Franco Personal Chef. Eles estão há mais de 20 anos no mercado, sempre se aperfeiçoando para levar à mesa de seus clientes muita qualidade, sabor e profissionalismo. Trabalham desde pratos para uma refeição, eventos corporativos e intimistas para até 70 pessoas. Entre em contato através do Instagram e lembre-se, se você disser que é cliente vindo do Logos On Time, ganhe uma deliciosa cortesia na sua primeira compra. E eu estou recebendo aqui o meu querido amigo, irmão, um companheiro de trabalho, pessoa que eu admiro demais e reverencio e respeito. E como eu gosto deste homem que está aqui. É recíproco. Muito Pastor obrigado, Eduardo Piedade, doutor Eduardo. Eu não sei se você chama de professor, de pastor, de administrador. O que importa é que você está aqui comigo. Pode ser Dudu ou Edu. Dudu, Edu. Mas, na verdade, doutor Eduardo, pastor Eduardo, professor Eduardo é um administrador e também ele é membro do Conselho Regional de Administração de São Paulo e também do Conselho Federal de Administração, dirige, né, o Grupo de Excelência em Administração Estratégica e Planejamento e tem aí uma série o currículo dele, se eu for ler aqui, minha gente, a gente vai ficar assim um tempão só falando do currículo. O que importa é que ele está aqui como um ajudador, para nos ajudar a pensar a respeito desse tema. Muito bem-vindo, que alegria ter você aqui, meu irmão. A alegria é muito grande minha também. As suas considerações elogiosas são o rodapé das minhas a seu respeito. Porque eu também lhe tenho apreço, você é uma referência de tantos canais que eu também teria dificuldade de pensar um apenas, né? Você muito humildemente coloca as considerações do espectro da minha atividade, mas para simplificar aqueles que nos ouvem, eu acho que seria bom considerar o seguinte: no básico, eu sou um administrador, comunicólogo, um especialista em administração e comunicação. E a minha atividade, aquela que eu ponho mais foco, é expansão, estruturação, recuperação e sucessão empresariais. São quatro pilares de atividade. E todas elas, eu penso que você vai ficar bem à vontade para perguntar, né? Mas todas elas têm a ver também com espiritualidade. Sim. Não no viés religioso, sim, mas a espiritualidade é intrínseca ao homem. O homem é um ser espiritual também. Mas tem uns que têm uma espiritualidade mais evidente, né? E aí eu vou contar que quando eu te conheci, na verdade a gente se conheceu num episódio muito curioso, né? Foi num aniversário. De criança. De criança, num contexto de aniversário de um irmão da igreja, da filha do irmão da igreja. Aí a gente se conheceu ali, de repente veio começando a fazer uma amizade, se aproximar, e você me convidou para ir até o Conselho Regional de Administração de São Paulo. Fui no grupo, você estava lá no grupo, dirigindo o grupo com um brilhantismo, com uma excelência, e aí eu fui para uma palestra tua. Que coisa extraordinária aquela experiência, que é marcante na minha vida. Porque eu vi não apenas um técnico palestrando, mas um técnico cheio de Deus, né? Você conseguia transmitir uma espiritualidade muito contagiante.
E é claro, eu acho que você colocou bem, todos nós somos seres espirituais, né? Numa experiência humana. Uns conseguem entender melhor isso, outros não entendem muito, mas a verdade é que alguns transmitem isso com muito mais facilidade. E eu percebi naquela palestra, eu falo isso para todo mundo, tá? Eu estou aproveitando falar agora em tua presença, mas por onde eu vou que eu falo sobre a tua pessoa e sobre como o Senhor nos aproximou, eu sempre cito essa tua habilidade espiritual de envolver pessoas com a tua fala, ou seja, é muito evidente isso, né? E eu acho que quando a gente fala de espiritualidade dentro desses ambientes, né, principalmente os ambientes corporativos, ambiente dos negócios, ambiente da ciência, isso é meio complexo porque tem gente que não consegue, Edu, conjugar uma coisa com a outra, não é verdade? É curiosa a tua forma de ver esse recorte. Eu talvez quebre um paradigma aí. Fique à vontade. Nós vamos transpirar a espiritualidade independente de querermos ou não querermos. Ela transpira, Écio. Sim. Quando você chega, na primeira impressão, no primeiro contato, é impossível negar que existe uma energia que transcende o material, Sim. que transcende o arcabouço teórico, técnico, empírico, seja lá qual for, o situacional, o circunstancial, e que faz alguns serem mais atraentes ou menos atraentes a nós, serem mais inspiradores ou menos inspiradores a nós. Sim. E isto, até para romper com maior profundidade do paradigma, nada tem a ver com religião. Sim. Porque existem algumas pessoas que não são religiosas, mas que têm uma espiritualidade tão aflorada e tão positiva, sim, que ele acaba sendo um reverberador de consequências benéficas. Sim, sim. E existem alguns, não estou dizendo que todo religioso é uma espiritualidade ruim, né? Mas o religioso levado ao extremo, ele é tão disciplinado, ele é tão ortodoxo, ele é tão normativo, que às vezes ele quebra o predicado da espontaneidade. E às vezes o ambiente fica pesado, fica disforme, fica inconforme, fica desconfortável. Né? Então, eu diria que a espiritualidade é algo intrínseco ao homem. Sim. E se eu pudesse resumir numa frase só, ainda que você não tenha me perguntado, eu diria que quando você está de bem com a vida, ou seja, de bem com a sua espiritualidade, com a sua energia que transcende aquilo que você é e faz, aquilo que motiva você e a outros que estarão eventualmente se relacionando contigo, se você está de bem com a vida vai estar de bem contigo, ou vai te dar oportunidades mais latentes, mais promissoras. Agora, quando você está de mal consigo, e isto não é tão incomum. Sim. Eu me lembro, e eu sei que eu já tomei muito da palavra, eu não quero... Não fica à vontade, isso aqui é um podcast. Eu vi uma matéria, eu não vi se a fonte é condizente. Sim. A origem foi boa, mas eu não chequei a fonte. Mas eu vou... Como a fonte era boa, a pessoa que me encaminhou é muito distinta e credora da minha confiança, comentava-se nesta matéria de que a ONU diz que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Eu li sobre isso. Você leu? Li. 41% dos brasileiros demonstram sinais de ansiedade. Sim. E é o quinto mais depressivo. Sim. Algo em torno de 4 e poucos por cento, 4 ponto alguma coisa da população tem depressão. São casuísticas que, levadas ao extremo, envolvem também uma questão de energia que transcende o arcabouço técnico, comportamental. E daí, talvez a sua esposa até pudesse nos ajudar, se eles estivessem juntos, seria muito bom. Sim. Que a depressão não é um ato de vontade ou de rebeldia, é uma consequência que a pessoa sente e ela não sabe por quê. Né? Verdade. Então, é um quadro que merece uma profundidade, um exame médico, uma anamnese bastante profunda. O que eu quero considerar com isso, devolvendo a palavra a você, é que a espiritualidade vai aflorar. Sim. Quer queira, quer não queira, seja boa. São todos os cenários, né? Nos quais essa espiritualidade se manifesta. Né? Uma casa, é curioso, eu já ouvi de algumas pessoas, e isso não no ambiente religioso apenas, no ambiente secular mesmo. Olha, vamos mudar as cores e vamos lavar esse chão, compramos essa fábrica, ou compramos essa residência semana passada, eu quero mudar tudo, eu quero derrubar essa parede. Ou seja, quando nós entramos, e cada cultura tem o seu desenho sobre isso, né? Sim. Quando nós entramos em algum ambiente, é natural que aquele que governa sobre o ambiente, aquele que vai definir os motivos pelos quais nos reuniremos naquela empresa, naquela casa, naquele ambiente, comece a marcar aquele ambiente com elementos que traduzem a forma com que ele lida com
com a vida, com o que ele lida com as inspirações, com as motivações. Sim. E tudo isso visita o mundo espiritual. É verdade. Né? É porque aquilo que a gente, com que a gente se relaciona, né? Diz muito a respeito de nós, e aquilo que diz respeito a nós diz muito a respeito da nossa espiritualidade. Então está tudo muito conjugado. Muito inteligente. Um lugar bagunçado, por exemplo, né? Como é que você vê isso? Você entrou já eu vou para as empresas, mas você estava falando agora, eu estava pensando. Tem ambientes que você chega que está tão bagunçado que parece que tem um peso espiritual naquele ambiente. Você faz alguma conexão nesse sentido? Né? Não em relação direta com a bagunça. Sim. Por quê? Porque existem lógicas distintas. Ser humanos saudáveis com uma espiritualidade positiva podem ser desorganizados ou organizados. Eu acabei de usar o exemplo contigo do religioso. O religioso tende a ser dogmático, disciplinado, né? Sim. Mas não necessariamente aquela disciplina... Mas a questão de perfil vai trazer uma harmonia. O que eu quero dizer, e isso é muito mais comum, essa sua pergunta é muito comum nos projetos de consultoria que faço. Sim. Se confunde a natureza humana, Écio, com o predicado do julgamento. Então, uma pessoa indisciplinada é ruim, uma pessoa disciplinada é boa. Nem sempre. E daí eu vou visitar um pouquinho lá do pastoral, mas sem me atrever demais com isso, porque a temática hoje não é essa. Todo o talento, toda a natureza que nós recebemos é uma natureza divina, pela criação, para aqueles que creem, e eu creio assim, da mesma forma que imperfeita, porque ela saiu da mão do Criador com perfeição, mas ela está revestida de nós mesmos, que temos as nossas impontualidades, as nossas insuficiências, né? Então, eu acho muito importante nós diferenciarmos o que é talento, natureza, condição humana, da forma com que nós conduzimos aquela condição humana, eu quase diria, com a energia, certo. qual a motivação espiritual, qual a grandeza, o que transcende aquele principado que nós temos para governar. Então é possível ter uma bagunça muito linda, como é possível ter uma ordem muito horrível. Entendeu? É muito bom. É mais ou menos por aí. Muito bom. É possível ter uma bagunça linda e uma organização horrível. Você pega uma bagunça de uma criança. Tem uma coisa mais linda de uma criança. Eu vejo alguns... hoje se recebe muito, né? As pulsões midiáticas, os aplicativos mandam um monte de mensagem durante o dia inteiro. E é lindo como as pessoas ficam fissuradas quando um bebê come a sopinha, ou aprende a comer o macarrão, fazendo a lama. Isso. Ou um cachorro acabou de sair do pet shop com um lacinho e tudo, visita a lama e se afunda naquilo ao ponto de não ser mais percebido como um cão no meio da lama, né? Então, nem sempre, eu acho isso muito importante. Muito interessante. Principalmente no mundo do empreendedor. Sim. Eu, por exemplo, a minha vocação é fundamentalmente aconselhar empresários, donos de empresas, o primeiro nível de governança, aqueles que tomam decisões, tanto estratégicas, como táticas, como operacionais, que vão repercutir sobre toda uma escala de uma equipe de trabalho, né? E o empreendedor geralmente é acusado de ser indisciplinado, de ser impontual, de ser dispersivo, e nada disso necessariamente é ruim, porque o empreendedor para empreender, o gestor para gerir, o operador para operar. Existem talentos distintos que dentro de uma visão administrativa, da administração, que eu gosto muito, não gosto da administração só burocrática. Eu penso que a administração ela presta a sua serventia quando ela assume o seu caráter prático. Tanto é que eu desenvolvi uma metodologia que se chama ADM aplicada. Onde todos os fundamentos teóricos da administração são lembrados, mas o que importa de fato é o que se pode aplicar e o benefício que se tira a partir dessa aplicação. Né? Visitamos de novo o Evangelho. Você pode crer em tudo que está lá. Se aquilo não for traduzido numa experiência efetiva, se você não viver, a Bíblia fala, né, que a fé sem obras é morta. Né? Assim como a administração, sem aplicabilidade, sem aplicação fática, é teoria que fica bonita nos mapas, nos documentos, mas não serve à qualidade de vida nem ao alcance de resultados. Uma empresa vive do quê? Vive de empreender, de economizar recursos para ganhar competitividade e de ampliar resultados, em conseguir performances que remunerem aquele agrupamento de maneira que o resultado daquilo traga benefícios concretos, seja ele fiduciário, seja ele de realização quando a operação é voluntária, tem caráter filantrópico.
Perfeito. Mas eu não quero me afastar da sua pergunta original. Não, aí, mas está perfeito. Acho que essas engrenagens que você vai fazendo, a construção, a tessitura, né? Você vai tecendo de forma muito linda, e isso é muito interessante, porque a gente vai tendo uma visão muito mais ampliada daquilo, até inclusive que a gente está tratando aqui e isso tem a ver contigo. no nosso podcast. Sim. Você, por exemplo, um dos talentos mais proeminentes, que mais se destacam em você é um líder inspirador. Sim. Né? A sua postura no púlpito, a sua postura no chamamento empresarial, que eu sei que você tem, e eu o conheço bem e o legitimo, você é uma autoridade no mundo da formação de líderes que eu predico uma das maiores do Brasil. Né? Opa! E quando você é ousado agora. Mas é fato. E nós temos a nossa relação, quero crer e creio. Nós temos essa disposição favorável um ao outro, mas ela é toda circunstanciada e construída por uma vivência. Quantos anos já nos conhecemos? Aí tem uns 6 anos, 5, 6 anos já. E isso de forma muito intensa, né? Curioso. Mas muito intensa, muito intensa, está né? sempre junto, né? A forma com que você inspira aqueles que estão consigo e a forma com que você se inspira, porque é legítimo, a tua inspiração não é uma inspiração de maniqueísmo, não é uma inspiração de manipulação, é uma inspiração sincera, aflorada. Você é um ser inspirador por natureza. Você motiva as pessoas apenas por chegar no ambiente, né? No sorriso, no olhar, o teu rosto arredondado, parece que sorri naturalmente, né? Não gordinho, arredondado, né? Ainda que o gordinho também seja... Então, a Érica se casou comigo quando eu era gordinho, né? Agora eu estou mais magro, não sei se ela se encanta tanto assim. O que eu quero dizer é que muito do que se chega a nós é fruto da espiritualidade, desta energia que provocamos. Sim. Ninguém gosta de se aproximar, e eu vou usar um exemplo agora fora do recorte humano para ficar mais fácil de compreender. Certo. Ninguém se aproxima de uma fera que rosna o tempo todo. Ok. Né? Agora, existe uma disposição maior a se aproximar de algo mais quieto, que aparente beleza, ainda que muitas coisas quietas que aparentam beleza sejam extremamente perigosas. São feras lá escondidas, né? Latentes. Né? Deixa eu te perguntar uma coisa. A gente está vivendo uma época muito especial. Né? Eu estou chamando de especial, você como profissional de semiótica, tudo, pode me falar com muito mais profundidade nessa linha como especialista. Mas a gente vive uma época especial porque a digitalização, o mundo digital, o mundo em que as coisas acontecem de forma muito rápida, né, muito exponencial, fala-se muito de um tempo disruptivo. Parece-me que neste cenário se desenvolveu um interesse um pouco maior dentro das empresas para a questão da espiritualidade. Eu estou errado? Não está errado, não. Mas eu penso que é um contraponto natural. Primeiro um recorte sobre Vou pegar o exemplo da inteligência artificial, que é o grande tema do momento, né? E que assusta. Aí que está, eu não vejo assim. Eu vejo ela como extremamente positiva e natural. É mesmo? A ciência está para o homem. Tudo que é bom vem de Deus. E o saber é um predicado divino dado ao homem. O homem é o único ser que sabe que um dia vai morrer, o cãozinho não sabe, né? Então, saber que nós somos frágeis e que esta blusa pode nos acalentar, não só porque nós nos aproximamos, encostamos e nos protegemos, mas porque nós racionalizamos que isso pode ser proveitoso assim, tomar um medicamento, coisa que vale, ou desenvolver um medicamento. Eu acho que a ciência, ela deve ser vista sempre num ângulo positivo. Assim como todos os elementos que estão dispostos. Quando Deus criou o céu e a terra, Ele falou, está tudo aí, governa. Né? Então, são elementos de conhecimento avançado que estão a cada dia se desnudando ao conhecimento humano. E a grande questão não é o conhecimento, porque a ignorância é terrível, Aécio. A ignorância já custou a vida de quantas pessoas com câncer? Meu Deus. E a ciência pode resolver? Quantas pessoas hoje estão paraplégicas e um chip colocado no lugar certo pode fazer essa pessoa andar e movimentar tudo? Então, eu entendo que essa visão anti-ciência é uma visão realmente que não conta com a minha outra. Eu entendo não, eu não gosto da ideia mesmo, eu sou completamente a ciência contra é boa, essa ideia. Eu acho muito boa, a tecnologia é muito boa. Até porque a Bíblia nos diz que toda boa ciência provém de quem? Do próprio Criador. Deus. A questão sempre está na governança, Edson. Eu como administrador te falo, administrar administração, os pilares da administração são organizar, planejar, dirigir e controlar.
a metodologia que eu desenvolvi acrescenta o inovar, porque se não há inovação, não há renovação, e tudo que é muito bom se obsolesce se não for atualizado na dinâmica do que as circunstâncias vão impondo. Circunstâncias mudam, ajusta aí. Não é só um planejamento, às vezes é preciso inovar para adequar, né? Então, o que eu entendo? O contraponto da ciência, o amedrontamento que o homem sente, porque a capacidade de decodificação do homem é infinitamente inferior à da máquina. Não tem como competir. E hoje, eu até entendo o medo. Entendo o medo e sinto mesmo o medo. Qual medo? De ser avitimado, e isso é tema de tese da minha vocação na academia. Se o algoritmo lhe disser o que é certo e errado, você perdeu a sua liberdade. Se a velocidade for maior do que você decodifica, você perdeu a sua liberdade. Se a pesquisa de uma mente que pensa mais rápido do que a sua e considera todos os elementos disponíveis for a métrica que vai decidir por você, você deixou de ser. Verdade. Né? Então, eu penso que boa parte desta vocação, eu vou chamar ao humanismo, que são os predicados do quê? Do fazer sem recompensa, do acarinhar, da resignação, elementos que são muito característicos da humanidade. O humano, quando vê o frágil, o humano é da natureza humana, ao se confrontar com o frágil, buscar protegê-lo. É da natureza humana, é um pouco de Deus em nós, é uma compensação a esta imperfeição que desnuda a alma humana e que nos visita a todos nós. Né? Nenhum de nós é autossuficiente. Né? Eu penso que esta vocação empresarial, a valorização de elementos humanos que estão sendo chamados de espiritualidade sem recorte religioso, e não deve ter mesmo, e alguns têm. Esse é um desvio que hoje eu vejo em algumas condutas. Este viés da espiritualidade poderia estar ligado ao viés da humanização. Né? Antigamente se chamava de humanização tornar o homem, treinar o homem para aceitar aquilo que não era tão bom. Né? Fazer o homem suportar, só a resiliência. Né? A humanização é tornar não só o homem resiliente, mas tornar o homem também o alvo do benefício daquela consequência, daquele esforço. Né? Então eu acho que nós estamos, de certa forma, num caminho proveitoso. Ainda que a gestão, sempre quando se fala em ser humano, ela compreende uma ausência de excelência que deve ser perseguida o tempo todo, e os engasgos. Porque a vocação do capital é fazer mais capital. E hoje está na moda reconhecer predicados humanos. Agora, reconhecer predicados humanos dentro do recorte da minoria, que sensibiliza a todos, pode forçar a toda a maioria a entrar dentro da jaula da minoria. E daí, para atender uma minoria, toda a maioria será violentada. Então, esses paradigmas que visitam a cultura ESG, o equilíbrio entre a esfera econômica, a esfera ambiental e a esfera da vocação social, tudo isso está evoluindo numa reconstrução de ordem mundial em virtude, não há dúvida nenhuma, da progressão da tecnologia, em especial a tecnologia dos dados. Muito bem. Algumas empresas, embora você colocou muito bem que talvez essa ênfase que eu dei dessa espiritualidade das empresas seja, na verdade, uma tentativa de encontrar o humano, né? de talvez migrar um pouco aquela metáfora da máquina para a metáfora do corpo, entender a organização de uma forma mais orgânica, né? Mas alguns movimentos que eu vejo dos últimos anos, né? Por exemplo, nos Estados Unidos você já tem a contratação de profissionais especificamente para trabalhar essa espiritualidade, os CSOs, né, que seria o Chief Spiritual Officer, que seria aquele indivíduo que vai trabalhar esse humano, trabalhar os soft skills, que seriam as habilidades não técnicas necessariamente, para fazer com que esse homem, de uma forma mais equilibrada, entregue mais resultados. Quando você pensa numa espiritualidade apenas focada nos resultados, quais são os riscos disso? Essa pergunta sua é a pergunta que o mundo hoje provavelmente está se fazendo. Quem se debruça sobre o tema, se debruça em particular sobre essa questão. Eu tenho para comigo uma resposta que
que eu utilizo para a própria knowledge operar. Eu entendo que a espiritualidade, na dose aceitável, possível, não religiosa nem ideológica, porque hoje você tem dois recortes muito perigosos visitando as empresas. Sim. É o recorte da ideologia, e a ideologia depende de quem teve a ideia. É. Né? A ideologia de um pode ser o anteprojeto da ideologia de outro. Verdade. Daí, ao invés de atenuar, você complica. A religiosidade, existem religiões, ainda que a religião, enquanto princípio e disciplina, assim como toda disciplina, tenha como vocação construir um ser humano melhor, ou discipliná-lo dentro de alguma coisa que seja produtiva, boa para ele e para os demais, ela também tem recortes diferentes, né? O que é uma boa disciplina religiosa para um pode ser um paradigma indigesto para outro, né? Eu costumo nortear os projetos que nós desenvolvemos na Knowledge, pelo experiencial que temos, no quesito de pertencimento. Quando você trabalha a humanidade, a humanização, no conceito de pertencimento, você trabalha com uma vocação do recorte do mundo exponencial. Que mundo exponencial é esse? É o que mais próximo chegamos de alguma coisa que foi acolhida pela humanidade de maneira proveitosa no primeiro momento e hoje sofre aí os seus ajustes. Qual era? Eu tenho disposição, você tem necessidades, vamos somá-las e tirar os intermediários? É quase que um escambo de vocação colegiada, né? Então o mundo exponencial tirou o homem daquela troca por dinheiro e trabalho, aquela equação bem básica, bem linear, para uma equação de movimentos espontâneos, de propósitos de transformação massiva. Os propósitos que tinham um poder de transformar a sociedade de maneira massiva, angariavam um grande volume de pessoas, fez surgir o Airbnb, fez surgir o Uber e outros produtos, os mais variados possíveis. O que eu vejo hoje? Dentro desta independência que o mundo exponencial trouxe, eu vejo que isso não agradou a todos. E a própria evolução da tecnologia falou, opa, houve uma dispersão de governança aí. Nós dominávamos através de um mapa e agora somos governados através das massas se organizando sem a nossa interferência e nós estamos correndo atrás. Não estou gostando disso, né? Então, de alguma forma, o mundo opera sobre uma dispensação de potestade. Quem vai governar essa maquininha aqui? Qual é o principado governante, né? E dentro dessa ideia de governança, a ciência, ela traz a si, e é curioso porque não é o chamamento da ciência, mas isso para um outro dia, ela traz a si a vocação de ser a resposta a tudo. E quando ela se traz como resposta a tudo, ela quase se transforma num Deus. Né? Então, na forma com que aqueles, no início da humanidade, entendiam que a relação com, olhe para os céus e vejo o magnífico do Senhor comandando todas as coisas, né, que espiritualizava tudo, agora cientifica tudo. E nem tudo é ciência. Nem tudo é ciência. O ser humano não é só ciência. Então não dá para cientificar a espiritualidade, porque é um risco de você coisificar o que é espiritual. Coisificar, esse termo é muito forte. Por isso, para fechar aquela resposta, e eu acabei me perdendo um pouquinho e eu não quero fazê-lo, ainda há a chance de voltar, quando você trabalha o pertencimento, então uma empresa que recrutou, o RH recrutou dentro de um modelo, de uma operação que tem um propósito, que tem um perfil, que tem uma disciplina, que tem uma vocação, que busca atender uma demanda, XYZ. Esse colegiado tem uma natureza, ela tem uma formatação. Ainda que ela seja plural internamente, ela tem lá os seus recortes que permitem, ou são da vocação dos recursos humanos, da área de recursos humanos, permitir a ampliação de um sentimento de pertencimento. Sobre risco das pessoas ficarem desiludidas e desengajadas. As gerações dos nossos pais tinham por objetivo entrar numa empresa e se aposentar nela. Verdade. Né? E hoje, um jovem não gostou muito do jeito que o café estava, ou da mesa do jeito que ficou, ou de uma nova liderança, ou de um novo colega que está lado a lado com ele. Hoje ele muda. O nível de comprometimento é mais instrumental do que missional em si, como era o caso do nosso... Perfeito. Quando você aumenta o comprometimento na relação com os propósitos da empresa, com a vocação da empresa, agregando valores que transcendem a operação basal da empresa, você aumenta as possibilidades, você aumenta os formantes que capacitam aquele que está
achegado àquele colegiado, achegado àquele grupo de colaboradores, aquele que faz parte do time, a se sentir útil, importante. Então é isso que explica então esse interesse pela espiritualidade nesses últimos anos? Eu não sei se é isso que explica. Mas pelo menos dá. Eu acho que é a melhor explicação, a melhor utilidade que você pode ter para isso. Faz uma plataforma importante aí. Né? Eu penso que toda vez que se fala em corporação, Edson, nós temos, seja ela de que modelo for, nós temos uma meta, nós temos um propósito, e um propósito que reuniu um grupo de pessoas, seja ele para ganhar dinheiro juntos, para realizar uma obra juntos, seja lá o que for. É um corpo em ação, uma corporação. Né? É uma corporação, é um corpo em ação. Isso é legítimo. Eu acho que a melhor forma de humanizar este elemento, ainda que você chame isso de espiritualidade, eu acho que o termo é aplicável. É buscar unir essa espiritualidade sem dogmatismo, ou ideológico ou religioso, e utilizar como elemento de unificação a linguagem de pertencimento. Se aqueles que são diferentes, ligados ao mesmo propósito, se sentirem pertencentes, assimilados, eu acho que nós vamos ter uma riqueza, porque a grande riqueza do ser humano é justamente a diferença que existe entre nós. Né? Se todos fôssemos iguais, seríamos iguais às máquinas, né? Ou iguais aos processadores. E não somos. Por isso somos apresentados. Qual é o paradigma, o contraponto de análise para um mundo totalmente inteligível? É a transcendência da esperança humana, que faz, ainda que não haja nenhuma esperança, o que não era esperado acontecer, pela vocação e disposição inimaginável daqueles que estão envolvidos naquilo. Você falou um pouco sobre essa coisa da empresa, olhar agora para ter esse olhar também para os seus colaboradores, observando esses detalhes, né? Que a pessoa agora já não tem mais esse tipo de comprometimento, que entra dentro daquela empresa e que vai ficar até o fim, vai se aposentar ali, fazer plano de carreira, pelo menos não é o perfil. Pode até ter, mas não é o perfil majoritário. Não é o perfil dessa relação, desse tempo. Se fala muito hoje também nessa possibilidade de você construir, eu vou fugir aqui um pouquinho da questão da espiritualidade, mas eu não posso deixar de explorar aqui. Tomara que fique à vontade para um outro dia, a gente bate um papo. Ótimo, com certeza. Mas como é que você analisa hoje essas tendências do intraempreendedorismo? Essa coisa da pessoa estar dentro da empresa e ele ser convidado a ser uma espécie de um empreendedor dentro daquela própria instituição, dando um pouco mais de, eu não sei se a palavra é correta, mas um pouco mais de valor a este indivíduo envolvido nas operações. Eu acho vital, e esse eu acho que é um grande ponto de desdobramento, a reverberação, a repercussão do sentimento de pertencimento traduz este sentimento ou esse desdobramento de forma natural. Quando você se sente pertencente, se você vê um papel no chão, você pega. Isso. Se você se sente pertencente, se você vê alguém fragilizado no teu time, você acolhe, você fortalece. Quando você faz parte, quando você pertence, aquela obra é tua também. Poder-se-ia chamar isso de intraempreendedorismo. Mas quando nós falamos assim, parece tão complexo, talvez, que por isso eu gosto da frase, e não me corrijo não, considero que são quase que sinônimos ou desdobramentos um do outro. Quando você se sente pertencente, por exemplo, vamos pegar uma igreja ou uma operação, onde só o líder manda. O líder não compartilha nada. Ele só fala, temos que fazer, e você faz isso. O disciplinado, o operador, ele vai se comprometer e vai fazer aquilo em troca do salário dele. Se você disser a quem não tem o talento para explorar formas distintas, estratégias e modelos, a ocupação de fazê-lo, você vai criar um problema para ele. Eu já vi muitas circunstâncias, Edson, e falo sem nenhum demérito, onde pessoas que iam ser promovidas disseram ao que iria lhe promover, eu não quero não. A resposta dele foi, não me promove não, pelo amor de Deus, não quero. Nem todo mundo quer ser promovido, nem todo mundo quer ganhar mais e trabalhar mais, ou mudar de cidade, ou ser CEO. As pessoas são diferentes, mas todas, mesmo que diferentes, desejam pertencer. Então, quando você legitima um pertencimento valoroso, por exemplo, donos de empresa que ficam se envolvendo no operacional, ele estorva
Porque ele não sabe a realidade de carregar o piano no operacional. Sim. E às vezes dói. Às vezes tem sol a mais e água a menos do que ele gostaria lá. O senso comum diz que ele tinha que estar lá envolvido. É aí que está. O senso comum não é a ciência, né? Mas o senso comum diz assim, o dono tem que estar envolvido, ele tem que estar ali, porque senão a coisa não funciona, senão a coisa não vai. Olha que coisa tremenda. Um dia de esforço qualquer um aguenta. Mas a rotina do operador é operar todos os dias. Sim. O ambiente tático, que é o ambiente dos executivos, também não é um ambiente de chamamento de mutação, de estratégia de inovação permanente. Certo. Porque ele tem que atingir a meta. Então, quando o diretor não dirige, o executivo não executa e o operário não opera, ficam lacunas. Verdade. Mas isso não quer dizer que não existe entre os operários uma inteligência que pode tornar a vida dos operários melhores. Ou não existe entre eles aqueles que estão lá, mas desejam e podem ser do ambiente tático. Sim. E também do ambiente tático para o ambiente da direção. Sim. Uma coisa é certa, que aquele que dirige com exponencial capacidade, ele vai montar seu próprio negócio. Então eu acho muito curioso quando alguns falam, eu preciso achar um executivo empreendedor. Né? Alguns dois me entendem isso. Eu preciso achar um cara que pense como eu. Eu falo, se ele pensar igual você, ele vai ser seu concorrente. Né? Não tem problema. Você pode até tê-lo, mas saiba, ele vai ficar pouco tempo, porque a vocação dele, os talentos que ele recebeu, poxa, aquele rapaz caminhou comigo, aquela moça caminhou comigo, e hoje ela abriu uma concorrente, professor, ela foi desleal? Não, ela foi da natureza humana, prosperar, natural. Quando alguém que está ligado a você prospera, deveria ser uma atitude natural sua, se alegrar com a prosperidade dele. Né? É curioso ver como que as pessoas falam algumas coisas e realizam outras, distintas daquela. Então, eu entendo que o termo pertencimento hoje, pelo menos é um termo que eu uso muito para instruir os projetos que nós dirigimos. Né? Nós cuidamos também de processos de sucessão. Sim. Como preparar um sucessor se ele não se sentir pertencente à história daquela corporação? Muitos, às vezes, querem fazer um processo de sucessão, construir uma empresa, tem que preparar, estou com 40, estou com 50, estou com 60, estou com 70, estou com 80 anos. Não preparei o meu sucessor, professor, o que eu faço? Falar, você está atrasadíssimo. Porque, às vezes, aquele que tem a competência para sucedê-lo, não se sente pertencente em nada. E o pior, às vezes ele tem cicatrizes de uma história familiar, quando é empresa familiar, por exemplo, onde aquilo custou a vida de um, o afastamento de outro, a decepção aqui ou acolá. E se esses assuntos não forem tratados, o processo de sucessão empresarial pode ser corrompido por uma questão que não é corporativa, uma questão humana. Sim. Né? Uma questão que liga, sim, o aspecto da espiritualidade. Porque eu respiro, porque eu acordo de manhã, né? O que me motiva que sentido faz tudo que eu estou fazendo? A transcender, o motivo, exatamente. O que me motiva a transcender? Eu posso ter um ótimo negócio e só ter um negócio, muda de negócio. Por exemplo, as franquias têm muito disso. Né? É possível você ter diversas franquias em diversos setores com negócios totalmente distintos, como cestas de investimento. E você não está envolvido de maneira embrionária, forte, com nenhum deles. Não estou dizendo que esse seja o ideal, mas é possível fazê-lo. Né? Você tem negócios com uma certa distância, um certo afastamento, crendo que outros estão tendo a disciplina de coordenar esses negócios de maneira vocacionados ao sucesso. Mas não é incomum vermos que mesmo neste ambiente, quando você traslada a responsabilidade de empreender a outros, de maneira colegiada, como é uma franquia, nós temos visto alguns, eu não vou citar nomes porque esse material depois vai criar problema para todos nós, né? Mas as redes sociais estão repletas de mecanismos de expansão que enriqueceram o franqueador, mas que acabaram fazendo com que franqueados comprassem franquias que foram estabelecidas a quadras de distância da onde ele estava. Opa. E aquele setor, aquele mercado não tinha competência para absorver aquelas duas unidades, 3 unidades, né? Então, o empreender gera oportunidade. O engajar gera os quantitativos. Mas a gestão é a responsável pela longevidade. Por isso o meu escritório está repleto de pessoas, ou repleto é um termo muito exagerado. Por isso a maior parte dos que nos procuram, seja para expandir, para estruturar, para recuperar ou para suceder, tem as mesmas preocupações envolvidas. Porque as empresas, quem é empresário vai me entender agora, todos que têm empresa há mais de 3, 4 anos,
passam, vez por outra, a cada 6 meses, a cada 1 ano, a cada ciclo anual no mínimo. Ele pode dizer, este é o ano da expansão, da estruturação, da recuperação ou da sucessão. Né? O da sucessão tender-se-ia a ser um ano permanente, porque preparar sucessor é constante. É constante. Né? Era isso que eu ia te perguntar, quanto tempo leva para preparar um sucessor? Aí eu devolvo a pergunta a um especialista em liderança. Né? Eu costumo dizer que o grande marco, o grande legado de um grande líder é preparar o seu sucessor. Né? Existem líderes que, na verdade, se diminuem em expressão pelo fato de morrerem junto com seus legados. O seu legado morre junto com ele, né? Sua história morre junto com ele. Ele subiu ao topo, mas subiu sozinho. Ninguém subiu com ele. E quando se sobe só... Não liderou ninguém. E não se construiu muita lateralidade, ou se construiu muitos concorrentes. Daí vem a vocação que você perguntou logo no início do nosso bate-papo, né? A questão das relações humanas. Né? Se você constrói relações de pertencimento, até o líder que sai de você, ele pode ser um concorrente que vai ter uma competência de melhorar a ele e a você. Sim. Um bom competidor não faz mal para os setores. O que faz mal para os setores é o mau competidor, porque ele vende pelo preço errado, ele entrega do jeito errado, ele destrói... É a deslealdade dessa competição. Ou a incompetência. A falta de gestão, a incompetência gestorial, a incompetência técnica. Você bateu o carro, você vai procurar um funileiro. Né? Muitas esquinas têm funileiros à disposição. Num deles o carro vai parecer zero quando sair, ou do jeitinho bom, e o outro vai deixar claro que foi batido aqui, foi amassada lá e lá não ficou bom, né? Então, é muito curioso ver como que as pessoas buscam valores, mas contratam preços. Né? E buscam engajamento, mas não permitem pertencimentos. Então, quando nós desenvolvemos um projeto de gestão, num plano de expansão, por exemplo, expandir, você não me perguntou, mas eu vou me atrever. Por favor. A expansão é um dos momentos mais difíceis de uma empresa. É mais fácil recuperar uma empresa, porque a noção de onde o negócio precisa melhorar está muito clara. Né? As finanças estão ruins, o mercado está ruim, o produto precisa se qualificar. O momento ruim ele é muito mais latente no diagnóstico, ele é muito mais fácil de diagnosticar. Sim. Na expansão é como o nascimento de um bebê. Vai ser lindo, vai ser maravilhoso, vai dar tudo certo. Não vai dar tudo certo, mas pode ser maravilhosa realmente a vida dele. Mas certamente o bem e o mal vão visitar todos, o empreendimento também é assim. O momento da expansão é o momento onde as expectativas são as melhores possíveis. Então, se eu puder deixar uma dica aqui, você me permite? Sim, por favor. Expansão. Cheio de espiritualidade positiva. Planeje o melhor e o máximo sempre. Se prepare para o pior e para o mais difícil sempre. E lide com o que vier. Este é o mundo real da gestão responsável. Você se enche de espiritualidade, de motivação, de técnica, reúne tudo aquilo que é necessário para empreender com qualidade e põe tudo para funcionar, trazendo um time que, inspirado em espiritualidade, se sinta pertencente daquilo. Isso vai favorecer muito os prodígios acontecerem de forma natural. É curioso ver como pessoinhas que você não imaginava contribuem muito e pessoas que você depositava uma expectativa enorme e acabam não contribuindo nada e às vezes até lesando. Né? Então, uma coisa é o plano e outra coisa é a realização do plano. Então não vamos ter plano? Não, deve ter plano. E como deve ser o plano? O plano mais valoroso possível. O preparo para o contingenciamento o mais severo possível. Você prepara para tudo que pode acontecer. Não precisa contar para todos, porque nem todos lidam bem com as expectativas do que pode sair mal. Verdade. Mas por isso existem assessorias de gestão, mentores especializados, consultores especialistas, para lidar com o arcabouço, por exemplo, da nossa área que é governança, para traduzir aconselhamentos técnicos, experienciais, estratégicos que permitem que aquele que tome a decisão não tome a decisão motivado pela opinião alheia. Não é esta a ideia. Mas tome a decisão considerando um espectro maior de considerações que trazem a ele, no instinto empreendedor dele, porque a empresa é daquele que está na frente do negócio, né? Ele vai empreender com um nível de assertividade maior, porque as percepções dele foram mais aguçadas. Perfeito. E no mundo da inteligência artificial, Aécio, o maior desafio hoje é a velocidade.
porque o homem não está preparado para lidar com a velocidade. E uma das coisas que mais frustram o empreendedor... Engraçado, você fala que como o maior desafio é a velocidade, eu ia até te perguntar qual seria o maior desafio, porque a gente tem ouvido muito dizer que o maior desafio é a questão comportamental, a questão da inteligência emocional. Quando você diz que o maior desafio é a velocidade, isso para mim soa novo também, né? Dentro desse contexto, porque tem gente que fala muito sobre essa questão comportamental. Tem até uma pesquisa que mostra que 87% das empresas demitem mais por questões emocionais ou comportamentais do que técnicas, né? Mas quando você acrescenta o elemento da velocidade, isso parece, mais uma vez, nos deixar com algumas antenas ligadas, né, para este mundo, para esse tempo meio esquisito que a gente está vivendo, e tem que pensar nisso. É uma delícia a tua pergunta, e ela tem tudo a ver uma coisa com outra. Sim. Olha que coisa curiosa. A velocidade, vamos lá, perfil do empreendedor. Um empreendedor. Qual é o julgamento do empreendedor? Ninguém sabe. Às vezes um empreendedor, um jogador de basquete, qualquer um que empreende, ninguém sabe quantas cestas ele errou, quantas vezes ele quebrou. Certo. Ele vai ser julgado pelo quê? Pelo resultado. Pelo resultado. O empreendedor, enquanto o empregado pode ser julgado por ser mandado embora ou não, por ser avaliado ou não, a cada período, né, aqueles exames periódicos e tal, o empreendedor é sempre pelo resultado. Quando você tem uma dinâmica de velocidade ampliada, e quem decide é o empreendedor, é o tomador de decisão, é aquele que fala faz, não faz, contrata, não contrata, lança, não lança, vende, não vende, esse preço sim, esse preço não. Aquele que está à frente do processo decisório é o responsável por ganhar o troféuzinho no final dos tempos. Para o empregado, para aquele que está ligado àquele ministério, trabalhando dentro daquele ofício, o bom empregador é aquele que garantiu o pagamento do salário, cria um ambiente favorável, dá todas as ferramentas necessárias e o ambiente está joinha. O empreendedor não. Quando a velocidade aumenta, este empreendedor que gosta um pouco de velocidade, porque o empreendedor tem um pouco em si a absorção do risco. O executivo não gosta do risco. Ele trabalha para executar no menor tempo, com a melhor qualidade e o menor risco possível. Agora o empreendedor não. O empreendedor é o eterno desempregado, ele está desempregado todo dia, porque o pedido de ontem já foi, e as contas vão vencer novamente. Então, quando você coloca um empreendedor que tem uma natureza de absorção de risco natural, faz parte da natureza dele, é um talento do empreendedor. Ninguém é empreendedor porque quer. Ele empreendeu ou porque não haviam oportunidades executivas, ou porque ele precisava, ou surgiu uma oportunidade e ele se avitimou dela e foi, e depois não tinha como escapar. É curioso que leva o empreendedor a empreender. Mas o empreendedor se destaca pelo risco. Quando você aumenta a velocidade do processo decisório, quando as decisões se acumulam numa velocidade maior, ele está sendo assoberbado de responsabilidades de tomada de decisão cada vez mais fracionadas, impulsivas, intensas. No primeiro momento, enquanto há saúde e ele tem vocação, os acertos tendem a se repetir. Mas quando ele erra, tocam na fragilidade do psique emocional do empreendedor, que é vaidade, de realizar e ser aprovado, ter conseguido êxito. E isto pode fragilizá-lo na essência da sua capacidade empreendedora. Se ele não tiver uma assessoria que o ajude a recortar o momento da decisão, com um aconselhamento pragmático, pensando como ele, a partir dele, e elencando consequências, riscos, benefícios para ele tomar a decisão dele, ele pode ser avitimado ou da falta de inteligência emocional, não porque ele não a tenha, é porque o excesso da velocidade está maior do que a competência dele de digerir. O ser humano não tem capacidade de concorrer com a máquina. A máquina às vezes diz, é por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, e não é. E não é. Se assim não o fosse, não haveria nenhum diagnóstico revertido pelas consequências da fé. E nós sabemos que existem inúmeros diagnósticos que são revertidos pelo principado da fé, da espiritualidade, seja ela de que religião for. Muito interessante. A
a abordagem que você faz desses aspectos, né, nos posiciona aqui como alunos, né, numa sala, porque nós vamos ter uma aula aqui, né? Uma aula tem que deixar gravado aqui esse nosso podcast para a eternidade, para a gente ter sempre uma referência, uma fonte onde buscar sobre tantos assuntos importantes e da maneira tão ampla, né, com que você apresenta essas questões. Eu queria já chegando aqui, caminhando para o final do nosso bate-papo, perguntar uma coisa a você sobre essa questão dessas relações internas, sobre essa questão do gerar pertencimento. Você colocou muito essa palavra aqui de pertencimento, essas relações internas que geram este pertencimento. Qual é o elemento indispensável para que essa relação seja bem aplanada, seja bem alinhada e que produza este pertencimento na corporação? Olha, essa sua pergunta só com o predicado da espiritualidade pode ser respondida. Uhum. Eu disse no início do nosso bate-papo que se você está de mal com a vida, muito provavelmente a vida vai ficar de mal de você. Sim. Né? E vice-versa, se você está de bem com a vida, parece que as coisas boas são atraídas. Né? Eu acho, Aécio, na verdade eu creio que parece vazio o que eu vou dizer, mas não é. Acredite que não é. O segredo é amor. Uhum. É fazer com amor. Sim. Você pode chamar de amor a determinação, você pode versificar, né, de diversas formas o amor, mas o que eu chamo de amor? Aquela entrega incondicional a uma vocação de realizar aquilo, sabe? E amor tem tudo a ver com espiritualidade. Tem. Até biblicamente falando, que o fruto do Espírito é amor. É amor. Né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, né? Não tivesse amor, não seria nada. O que eu entendo hoje, as métricas, um computador bem programado, ele vai produzir, muito provavelmente, melhores consequências literárias, diagnósticas, jurídicas, gestoriais do que qualquer um de nós. Sim. Mas ele não ama. Uhum. Quem ama é o homem. E o que é amar? É estar disposto a fazer livre. Uhum. E o que é ser livre? É fazer até o que não se quer por vontade. Sim. Como fazer o que não se quer por vontade? Nem tudo que fazemos por amor é fruto de um benefício pessoal. Sim. Muitas vezes o amor, ele é a renúncia do interesse próprio, pode-se chamar isso de filantropia, de outros nomes tais, né? De resignação, mas não é esse o termo que eu quero dar. Eu quero trabalhar realmente com o predicado do amor. Quando você faz com amor alguma coisa, uma comida com amor, uma empresa com amor, um portão com amor, uma joia com amor, um óculos com amor, uma roupa com amor, como se fizesse para você mesmo. Eu muitas vezes chego em processos diagnósticos iniciais de uma empresa e o dono está muito cheio de si. E a pergunta que eu encontro para destravar, desfibrilá-lo daquela inconsequência, porque às vezes o problema está nele, né? Eu pergunto a ele: você compraria um produto da sua empresa? E muitas vezes ele fica engasgado com raiva de responder e fala: bom, depende, eu compraria esse, mas esse não. E é curioso ver isso, porque quando você acrescenta o amor, vendo que o teu cliente poderia ser você, e o que você teve não é alguma coisa que você tem, mas é uma oportunidade que você recebeu, quando você é resiliente, entendendo essa consequência da tua existência, daí é a espiritualidade. E a espiritualidade de pertencimento, porque às vezes o dono também não se pertence. O dono não pertence à empresa. Às vezes o dono tem uma empresa que pertence a ele, mas ele não se pertence à empresa. Né? Então, por isso que eu digo, a maior parte dos projetos que nós desenvolvemos, através da metodologia que aplicamos, que é uma administração aplicada à prática, que se traduza numa consequência que traga ao dono um sentimento de pertencer à corporação. A corporação o tem. Ele não usa a corporação, ele tem a corporação o tem assim como ele a tem. Olha. Todos fazem parte do mesmo corpo, e havendo esta ideia de corporação, havendo esse sentimento de pertencimento, expandir é mais fácil, estruturar é mais tranquilo, recuperar é quase certo, e suceder é uma consequência de honra e não de peso. Que lindo, tá vendo? Que fantástico, fantástico. Bom,
Ufa! Eu acho que a gente vai ter que marcar mais um bate-papo, né? Continuar avançando aí nessas conversas. Eu quero te parabenizar pelo Dia do Administrador. 9 de setembro é o Dia do Administrador. Se os nossos amigos aqui conhecem algum, tem que aproveitar essas datas para valorizar, né? Essa profissão tão rica, tão linda. Engraçado, né? Tem muita gente se formando em administração nas faculdades, mas por que o administrador, embora seja tão comum no sentido de formação, é também tão raro? Porque os maiores problemas do mundo estão relacionados com a administração, com a gestão, né? E eu vou tentar ser bem curtinho nessa resposta, porque dá um outro tema, hein? É outro tema, né? Mas posso olhar para a câmera? Por favor, porque daí eu vou falar isso. com administradores que me ouvem em todo o Brasil. Essa é uma provocação a você que é administrador. A ciência da administração não é uma soma, uma coxa de retalhos de outras ciências, é uma ciência própria. É uma ciência própria que, assim como a medicina, a engenharia, se serve de outras ciências, de outros recortes de ciência, das ciências humanas e sociais, para ter um arcabouço com metodologia própria. O administrador, ele é, por consequência, o governante de toda uma corporação. Ele é predicado e preparado para governar o conjunto da obra. Mas, ainda que 10% dos administradores, 10% dos universitários escolham a administração hoje no Brasil, a maior parte de nós, administradores, acaba se especializando, não há nenhum erro nisso, mas acaba se especializando num dos recortes da administração, como se a administração fosse uma coxa de retalhos de muitas ciências. Não há problema nisso. Só não esqueça que o administrador por excelência é aquele que foi predicado para governar o conjunto de uma ciência que tem diversas disciplinas amealhadas numa metodologia própria. O administrador está preparado e deve trazer a si a responsabilidade da governança macro de uma corporação. É isso que precisa ser, no meu entendimento, é a administração aplicada que precisa chegar também à universidade. Perfeito, né? Administração aplicada. Me fala aqui, pessoas que querem ter o contato, querem fazer contato contigo, querem conhecer mais, querem contratar o seu serviço, o que elas fazem? Elas podem mandar um e-mail para contato@admaplicada.com.br. admaplicada, tudo junto.com.br. Exato. Obviamente o site também é esse. O site está sendo reformulado agora, em poucos dias vai estar no ar novamente. De outra forma, procure professor Eduardo Piedade nas redes sociais, vai achar o site atual, que é o site da Knowledge. É porque Knowledge é um nome em inglês e nem todos conseguem fácil achar, entendeu? Então, ao invés de utilizar um site com o nome da Knowledge, a semiótica nos orientou a criar uma outra envergadura comunicacional vocacionada na metodologia que aplicamos, que é o grande diferencial competitivo que nós temos. Sim. Né? As empresas estão saturadas de burocracia. Sim. A burocracia visita o ambiente tributário, visita o ambiente de marketing. Os dados agora, todo mundo apresenta um mapa que diz o caminho aqui e o governante que tem que tomar decisão o empresário fica louco. Ele fica completamente pirado. Uma coisa também muito curiosa, eu não vou abrir um outro tema, é que existe uma massa de jovens muito competentes, que pode não ter a profundidade que os nossos cabelos brancos nos trouxeram em múltiplas áreas, mas que tem uma facilidade de lidar com muitos assuntos que nós não temos, inclusive com esta nova vocação do mundo digital. Então, às vezes os empresários ficam piradinhos com isso tudo. Por isso nós estamos reformulando a nossa linha de comunicação para facilitar a adesão. Perfeito. E o e-mail ideal é contato@admaplicada.com.br. Muitíssimo obrigado por sua participação aqui, que honra te receber, você que faz parte aí do nosso círculo tão lindo de amigos, e é bom demais ter você como um desses companheiros. Obrigado mesmo. É muito confortável estar aqui, eu começo nervoso e acabo muito tranquilo, porque a competência das tuas perguntas vão dirigindo a coisa de maneira um entrevistador é tudo, né? Um entrevistado é menos importante do que a entrevistadora. Meu Deus. Você entrevista de maneira muito proveitosa. Obrigado. Sempre quando você quiser e tiver necessidade ou ver oportunidade, conte comigo. É um prazer estar aqui e é um prazer falar com seus ouvintes. Muito bom ter você aqui conosco. Deus abençoe. Sucesso. Vamos juntos, fazendo aquilo que nos cabe, e com certeza Deus tem te honrado e vai continuar honrando. Amém, que assim seja. Bom, minha gente, nós vamos encerrando, né, o nosso Logos on Time por hoje, agradecendo a Deus, né, pela essa oportunidade tão rica de poder trazer um conteúdo top, hein? Hoje conteúdo top.
E certamente um conteúdo que também agrega muito e te faz pensar, refletir sobre toda essa temática que estamos colocando aqui. Te agradeço pela audiência, peço a você mais uma vez, compartilhe, porque este nosso podcast fica aqui no nosso canal, né? À disposição para qualquer hora, qualquer dia, a pessoa pode acessar e pode ouvir esse conteúdo tão rico que foi colocado aqui à sua disposição, tá bom? Com o apoio aqui do querido Renato, do André Antunes e toda a nossa equipe aqui de bastidores do podcast, estamos terminando aqui o nosso Logos on Time. Semana que vem, se Deus quiser, estaremos juntos mais uma vez. Um beijo para você e até lá.